E meu próximo convidado é geólogo e vai falar de erupções e mudanças climáticas. João Wagner, também, de Alencar Castro. Por favor, João. Como é que eu chamo você? Wagner, João? Wagner Castro. Wagner. Isso. Fala pra mim, é verdade que esse ano já teve, proporcionalmente, mais erupções e terremotos do que nos 10 últimos anos? Nos 10 últimos anos, sim, mas a história geológica da Terra ela é extremamente fascinante e ocorreram milhares de tragédias, extinções em massas, erupções vulcânicas, terremotos e etc. Tsunamis, muito comum. Os tsunamis e os terremotos e agora os vulcões, eles têm períodos de recorrência conforme o local da Terra. Por exemplo, eu estive visitando a Islândia, passei um mês lá, e a Islândia é um país fascinante porque é o paraíso dos geólogos. Então lá são 100 vulcões, e esse último vulcão, meio impronunciável, né? O nome, né? O Eyjafjallajökull. Como é que é? O nome extremo. Eyjafjallajökull. É uma ejaculação do vulcão. É uma espécie de ejaculação, com certeza. Não é? Com certeza. Agora, engraçado que o sonho do geólogo é passar as férias na Islândia. Para mim foi um paraíso. A Islândia é um paraíso, a Austrália, a Nova Zelândia, esses países mais radicais, porque nós trabalhamos com a parte de mudanças climáticas, as mudanças globais. Nós estamos provavelmente aí no final de um período interglacial ou início de uma era glacial. Existe toda uma discussão em cima da questão do aquecimento global e nós, como professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Museu Nacional, que é uma instituição secular aqui no Brasil, nós fazemos essas pesquisas nessas áreas, na Antártica, com grupos de colegas, e também na Islândia, no Canadá, na Nova Zelândia e etc. Agora, a Islândia, quando você esteve lá, algum vulcão estava em erupção? Não, infelizmente não. Eu peguei só alguns terremotos. O país é muito preparado, é um país extremamente civilizado e muito preparado, é tanto que ocorreu esse acidente geológico e afetou a aviação, né, internacional. Nossa. Um impacto aí de 1 bilhão e 700 milhões de euros de impacto. E afetou até mesmo aqui o aeroporto aqui de São Paulo, mas o problema é muito sério lá e as pessoas têm uma educação muito grande e os planos de contingência de evacuar essa população é uma coisa incrível. Então não teve nenhum problema, nenhuma morte, nem nada. Inclusive os aeroportos Reykjavik, né, praticamente não deixou de funcionar, ao passo que outros aeroportos de Londres, de Heathrow e de Paris e etc. Qual é o que não deixou de funcionar? O da Islândia? Uma parte o aeroporto de Keflavik, né, que fica uma cidade bem próxima a Reykjavik, que é a capital da Islândia. Uma parte, em função das nuvens, ela ter uma mobilização do vento, o regime de vento, foi muito para sul. Então, em função disso, uma outra parte ocidental da Islândia não foi praticamente afetada. Eu tive sabendo, Wagner, que desde que aconteceu essa erupção desse vulcão, o Eyjafjallajökull, que já aconteceram mais 18 manifestações. Sim. Ocorreram mais manifestações de baixa intensidade. Tem 2 grandes vulcões na Islândia, que é o Hekla e o Kefla. São 2 vulcões extremamente potentes, porque eles estão sobre uma camada de gelo com uma espessura aproximadamente de 1.000 metros. Então, a possibilidade de entrar em erupção é muito grande. Né? E a Islândia é um país que a Terra é o país mais jovem da Europa do ponto de vista geológico. É um país muito recente. Então, e já endividado, né? Impressionante. É endividado, mas é um país incrivelmente civilizado e tranquilíssimo. Qual é a língua que se fala na Islândia? Se fala o islandês. É uma língua nórdica, com bastante consoantes, mas a população, praticamente todo mundo fala inglês. Porque se a língua tem... Agora é engraçado porque eu falei brincando aqui no negócio da ejaculação.
Mas o vulcão em atividade é quase que a Terra tendo um orgasmo mesmo, né? Quase que a Terra ejaculando. E aí explode aquele negócio. Sem dúvida, né? Ela é jovem, né? A Terra, quando é jovem, então tem toda uma potência. E não existe vulcão broxa totalmente, né? A qualquer momento ele pode... Olha, né? Jô, isso é relativo. Os do Brasil são broxa, né? Totalmente? São extremamente, porque são extremamente antigos, né? Então eles não estão mais em atividade. Então, a Terra, o planeta Terra, é como se fosse uma espécie de um quebra-cabeça, e esse quebra-cabeça ele é muito entendido como as placas tectônicas. Então, essas placas, por si só, elas... quando existem limites de placa, então ocorrem grandes manifestações geológicas, e essas manifestações geológicas, em geral, traduzidas em vulcanismo, em sismicidade, nesses grandes dois eventos geológicos. Porque isso tem a ver com o fato do Brasil ter poucas manifestações nesse sentido, poucos terremotos, etc.? O Brasil é um país de interplaca, né? Nós estamos localizados entre a placa africana e a placa dos Andes, né? Então, é um país interplaca que as manifestações vulcânicas aqui já aconteceram há milhares de anos. As manifestações vulcânicas nas ilhas oceânicas brasileiras, nos territórios insulares que nós temos, essas manifestações elas ocorreram mais ou menos entre 20 a 10 mil anos, né? A ilha oceânica de Trindade, a ilha oceânica de Fernando de Noronha. Agora não, essas atividades acabaram e é por isso que no Brasil praticamente nós não temos um ramo da geologia, que é a vulcanologia. Então nós trabalhamos muito mais com essas ideias de mudanças globais, qual é o efeito das atividades vulcânicas sobre as atividades globais, né? O clima da Terra, né? Tem um impacto muito grande sobre o clima da Terra. O que se fala também a respeito dessas erupções é que isso facilita, quer dizer, impede que haja realmente um grande aquecimento global, né? Positivo. Né? Positivo. Quanto maior foi o número de manifestações vulcânicas no planeta, ela vai conter o processo de aquecimento global. E é o que aconteceu, por exemplo, na Europa, entre os anos de 1580 a 1820, a chamada Idade do Gelo, no qual teve um impacto significativo sobre grandes movimentos populacionais para o Novo Mundo, para os Estados Unidos, para a Austrália nessa época, em função uma crise agrícola, a peste negra e etc. Mas então, foi mesmo uma pequena Idade do Gelo? Comprovadamente teve uma pequena Idade do Gelo na Europa durante esse período. Tem vários documentários e a geologia ela é uma ciência também tão sofisticada que existem métodos geológicos que dá para você detectar esses períodos que ocorreram essas manifestações sobre o planeta Terra. Tem uma coisa curiosa que sempre que a gente vê alguma notícia desse nível, né, ou de tsunami ou terremoto, isso aqui diz assim, foi o pior terremoto desde 1900 e tanto, ou 1800 e tanto. Sempre tem um anterior que foi mais brabo. Temperatura também. A temperatura que está fazendo em São Paulo nunca foi tão forte desde 1948. Sempre tem um anterior que é mais forte. Isso não debilita um pouco a teoria do aquecimento global, que vai ficando uma coisa cada vez mais violenta, ou não? Isso é muito relativo, porque hoje em dia a teoria do aquecimento global ela está sendo questionada por um grupo de geólogos internacionais, né? E porque a teoria do aquecimento ela parte do princípio só em função da emissão do CO2 sobre a atmosfera. Tá? Se ocorrer só a emissão do CO2 sobre a atmosfera, tudo bem. Então vai ter o aquecimento global. Acontece que existem uma série de outros fatores, entre esses fatores geológicos como o vulcanismo, que poderá atenuar esse processo da questão da emissão do CO2 sobre a atmosfera. Você sabe que eu estava há alguns anos. Eu estava voltando de avião dos Estados Unidos e o comandante me convidou para ir até a cabine, eu fiquei lá de papo com ele, e ele falou, bom, agora nós estamos fazendo um contorno, e ele estava avisando uma coisa qualquer pelo rádio para o central mais próximo dali de onde a gente estava, avisando que ainda tinha resíduos da erupção de um vulcão na América Central, não me lembro agora em qual dos países ou qual das ilhas, e que ainda tinha essa fuligem, que parece que é como se fosse um gelo moído, né?
Exatamente. Né? O Exatamente. vidro moído, aliás. Exatamente, é uma sílica. É uma sílica. Aí ele falando, a gente ainda tem, estou avisando que ainda tem, porque a gente vai ter que contornar isso, porque se entrar aí é muito perigoso, porque bloqueia os motores. Isso tem anos já, tem uns 2 ou tem uns 3 anos. O que aconteceu agora na Islândia é o mesmo tipo de coisa, né? Exatamente. Exatamente. Por exemplo, por medidas de precaução, os aeroportos europeus da Europa Ocidental, eles tiveram que parar suas atividades em função dessa possibilidade, porque a nuvem de cinzas, né, vulcânicas, ela foi em direção do norte, a Islândia fica no norte, foi em direção do norte para o sul. Então, teve que parar realmente essas atividades. E, com certeza, isso vai ter um impacto muito grande se caso ocorra várias outras manifestações vulcânicas. Aqui mesmo no Brasil, nós não temos as atividades vulcânicas, mas nós temos, por exemplo, países como o Equador, o Chile, né? Então, esses países eles têm grandes concentrações de vulcões. Então, dependendo da atividade, da intensidade, poderá também afetar o nosso país. Eu queria mostrar, eu acho que a gente tem aqui... como acontecem as erupções, eu acho que a gente tem uma imagem para o telão. Deixa eu olhar lá. Exatamente. Embaixo, aquela número 1, nós temos o magma, né? O magma, no interior da Terra. Depois, no número 3, nós teríamos aí uma câmara, que seria a chaminé. E no número 10, nós teríamos a cratera. Então, e no número 2, no 2... aquele amarelo forte, aquele bege. Ao 2, aí é a superfície da Terra. Tá. Nós temos a superfície, né? As camadas que vão à superfície. Então, 1, 2 seria a superfície da Terra e 3 seria a estrutura do edifício vulcânico. Né? A 3, que seria o canal de ligação até a chegada da cratera. E quando chega lá em cima, ela vai emitir ou cinzas vulcânicas, que essas cinzas elas vão percorrer, entrando no sistema atmosférico, vai percorrer milhares de quilômetros. E também pode ser através de fluxos de lava. Então, o fluxo de lava foi que realmente é o responsável pela construção das belas planícies da Islândia. Tá? Então, ele também, o vulcão destrói, mas ele, ao mesmo tempo ele constrói. Ele é uma força construtiva, muitas vezes. Até que ponto pode-se prever uma erupção? Olha, a erupção vulcânica, nós não temos ainda tecnologia para dizer assim, vai ocorrer uma erupção vulcânica daqui a 10 anos, 15 anos. Isso é praticamente impossível dentro do ramo da ciência geológica. O que pode acontecer é você prever, como em toda ciência, um tempo de recorrência desses vulcões. Então, existe um tempo de recorrência através dessas erupções, deixa-se um registro geológico, o geólogo vai em campo, retira esse material, analisa e data. Quando ele data, ele faz um tipo de recorrência. Por exemplo, como a Islândia é um país muito ativo do ponto de vista tectônico, né? De vulcanismo e de sísmica, então o tempo de recorrência seria mais ou menos entre 20 a 30 anos que possa ocorrer novas manifestações vulcânicas na Islândia, que possa ter impactos muito maiores ainda sobre a Europa, sobre toda a Europa e a América do Norte. Nas suas viagens, você já esteve na beira de algum vulcão? Já, eu estive exatamente no Vekla, no Katla e também nesse último agora que teve erupção. Eu tenho até, inclusive, muitas fotos sobre essas regiões. E sem perigo de cair lá dentro? Nunca teve medo? Não, porque algumas vezes eu sou assim meio ousado e pego uma snowmobile, a moto de neve, né, para chegar um pouco próximo. Mas sempre esse tipo de trabalho nós vamos muito com equipes. Geralmente com grupos, né, que um pouco radical, né, mas infelizmente eu não estava agora em Reykjavik para poder fazer. Infelizmente? Infelizmente. Quer dizer, o turismo para você é um bom vulcão, é a coisa que mais te atrai. Mas com certeza. Teve em Paris? Não, lá não tem vulcão. O que eu fui fazer? A Islândia, como a Havaí, é o paraíso dos geólogos. Né? Então, como eu sou fascinado pelas ciências geológicas, eu me interesso muito por esse tipo de atividade. E aqueles vulcões italianos, tipo Stromboli e tal, já teve lá também, não? Não, na Itália eu não fiz ainda não visitei esses vulcões italianos. Teve até colegas que já fizeram um trabalho lá, bem interessantes também. Mas o tempo de recorrência dessas atividades, das manifestações vulcânicas na Itália, são bem menores comparados à da Islândia. A Islândia que é o paradise mesmo, é o paraíso. Eu conversei aqui com João Wagner de Alencar Castro, geólogo. A gente esteve falando sobre erupções e mudanças climáticas. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.